No meio do século XIX, diziam que ela era mais visitada do que a Torre Eiffel. Vamos conhecer o caso de Valtesse de Lavigne. Oi, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Flávia Ribeiro e você tá no Cafezinho Francês Investigação, um quadro aqui do canal onde eu falo sobre crimes reais e casos reais que marcaram a história da França e da Europa. E se você chegou por aqui agora, aproveita, já se inscreve no canal, ativa aí o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo. Deixa para mim também o seu like no comecinho desse vídeo, que é muito importante para ajudar o meu trabalho, fazer o canal crescer. E você que é meu parceiro de toda semana já sabe, deixa para mim o seu joinha. Gente, hoje eu vou contar a história de uma mulher linda, inteligente, audaciosa e determinada a vencer na vida a qualquer preço para se tornar uma mulher livre e independente. Uma mulher que fazia os homens se apaixonarem e as mulheres sentirem uma certa inveja. Bom, mas para entender essa história eu preciso te contar desde o princípio. Tudo começa em 1844, quando uma jovem chamada Émilie Victoire de Lavigne vai trabalhar numa instituição de ensino como lavadeira e ela conhece um professor chamado Louis Ponce Tremblois. Esse professor, ele era casado, mas mesmo assim a Émilie se envolveu ali num relacionamento com ele e dessa relação vão nascer 7 crianças. Uma dessas crianças era Émilie Louise de Lavigne, que nasceu no dia 13 de julho de 1848. A vida da menina e dos seus irmãos era muito pobre, eles eram assim miseráveis. A mãe não dava conta de alimentar todos os filhos. O pai era um homem violento, alcoólatra e, como eu disse, ele era casado, então ele não se preocupava com a educação ali dos filhos, ele praticamente nem participava ali da vida familiar daquelas crianças. A família morava num apartamento bem pequeno na Rue du Paradis Poissonnière, que hoje em dia é só Rue du Paradis, e que naquela época era um quarteirão bastante popular, onde viviam muitos operários, e eu já contei aqui no canal que nessa mesma rua morava a vidente que previu o incêndio do Bazar de la Charité. Então, se você ainda não viu esse vídeo, clica aqui depois para assistir. Já aos 10 anos de idade, a Émilie vai trabalhar numa loja de doces e depois ela vai trabalhar um pouco mais velha ali, por volta dos 13 anos, num ateliê de costura para ajudar no sustento da família. A Émilie era uma menina muito bonita, de cabelos ruivos, olhos azuis, pele bem branquinha e desde cedo a sua mãe falava que a única riqueza que ela possuía era a sua beleza. Então, quando a Émilie tá com 13 anos, depois de trabalhar o dia inteiro ali no ateliê de costura, ela tá saindo para ir embora para casa, para descansar, quando um senhor muito mais velho do que ela a convida para tomar um café, assim, beber um café, comer alguma coisa. Ela acha isso estranho, mas ela era muito jovem, muito inocente e ela resolve aceitar. Os dois estão caminhando ali pelas ruas quando de repente aquele homem a joga ali num beco escuro e ele acaba abusando dela. No primeiro momento ela fica assustada, ela não entende muito bem o que aconteceu, aquele abuso, mas no final das contas esse vai ser um marco na sua vida, porque ela acaba percebendo o tipo de desejo que ela desperta nos homens. Então ela decide que ela vai aproveitar a sua beleza para se tornar uma mulher livre e independente. O ateliê de costura onde a Émilie trabalhava ficava no quarteirão da igreja Notre-Dame de la Lorette. E ali naquele quarteirão existiam vários ateliês de costura. Muitas jovens trabalhavam ali naqueles ateliês, então o quarteirão estava sempre lotado de meninas jovens e bonitas, e essas meninas também frequentavam as missas ali após o trabalho, e na saída das missas sempre tinham alguns messiês que convidavam essas moças para sair. E muitas meninas acabavam aceitando o convite dos jovens ou de senhores mais velhos para sair com eles em busca de complementar ali a renda, porque esses encontros eram pagos e era a forma que as meninas tinham de ganhar um pouquinho mais de dinheiro, já que naquela época as mulheres que trabalhavam não ganhavam muito, então era uma forma ali de complementar a renda. Essas meninas eram conhecidas como Les Lorettes, e como a
Emily era uma menina muito bonita que chamava muita atenção, ela foi convidada inúmeras vezes para sair com esses homens mais velhos ou mais novos e ela aceitou algumas vezes. Acontece que ser uma lorette era proibido, porque a prostituição era proibida na França. Então, se alguma moça, alguma mulher fosse vista ali vendendo o próprio corpo, ela poderia ser presa e como punição ela teria os seus cabelos cortados, ela teria a cabeça raspada. Então, fora de questão que a Emily pudesse correr esse risco. Ela tinha muito medo que isso acontecesse. Então, ela decidiu que ela não seria uma lorette porque ela não queria correr esse risco. Ali no bairro existia um pintor que chamava Jean-Baptiste Camille Corot. Esse pintor, ele gostava de pintar moças jovens. Então, ali pelo bairro, ele dava uma andada a pé e ele ia recrutando algumas garotas para posar para ele. Quando um dia ele encontra com a Emily e ele fica encantado com a sua beleza, com o seu charme e ele a convida imediatamente para fazer uma sessão de pintura e posar ali para ele e ela aceita imediatamente. Então ela vai seguir ali sua vida trabalhando no ateliê de costura, saindo de vez em quando com um homem ou outro, também ganhando um pouco de dinheirinho, posando ali para o pintor. Mas a Emily tinha uma inteligência acima da média, ela era uma menina muito ambiciosa, ela tinha planos para a vida dela e, como eu disse, ela não queria ali fazer o papel de uma lorette. Para ela era fora de questão ficar ali na rua, nas calçadas, esperando os clientes. Na verdade, ela gostaria de escolher os clientes e para isso ela teria que ser uma demi-mondaine, ou seja, uma cortesã de luxo, e assim ela poderia realmente escolher os seus clientes. Mas para se tornar uma demi-mondaine, ela precisaria elevar um pouco o seu nível cultural. Então, a Emily aproveita cada momento livre que ela tem ali entre o trabalho e pousar ali para o pintor para estudar, para aprender a arte de conversar, de entreter, de saber falar com outra pessoa. E ela sabia ler e escrever. Então ela passou a estudar sobre arte, sobre música, sobre política e ela até aproveitava o pintor ali para trocar uma ideia e elevar um pouco mais os seus conhecimentos, porque ela sabia que ela teria que se tornar uma mulher de alta classe. E assim passam os seus anos de adolescente e aos 20 anos a Emily se torna uma mulher sublime. Ela é alta, esguia, com 48 centímetros de cintura, bem branquinha, de olhos azuis e, como eu disse, ela tinha lindos cabelos ruivos e compridos que iam até a cintura. Uma coisa interessante é que naquela época as ruivas não faziam muito sucesso não, mas a Emily fazia, porque ela era muito encantadora, muito charmosa e ela tinha um jeito muito sensual de andar, de falar, de jogar os cabelos, então ela encantava a homens e também as mulheres. Então ela passa a frequentar bailes e restaurantes mais chiques porque ela precisa conhecer pessoas mais interessantes e quem sabe ali se destacar e ascender socialmente. E é num desses bailes que ela acaba conhecendo um jovem militar que, assim como ela, tinha 20 anos, chamado Richard Fossé. E eles vão ter uma relação ali que vai durar durante 2 anos e com ele ela vai ter 2 filhas, a Júlia e a Valérie. Depois desses 2 anos, a relação acaba porque a Emily já estava envolvida ali na profissão de cortesã e ela não queria largar a sua profissão para ficar com ele, então os dois acabam se separando. E ela acaba deixando as 2 filhas aos cuidados da sua mãe. Então ela continua frequentando os restaurantes e os cafés mais chiques, também os salões de baile, quando ela vai ter uma ideia genial. Para acrescentar um pouco de nobreza ao seu nome, ela vai adotar o pseudônimo de Valtesse, que é a contração de Votre Altesse, que quer dizer Vossa Alteza. E para deixar ainda mais chique, ela vai separar o seu nome de Labigne em de la Binha.
E ela vai acrescentar o título de comtesse, ou seja, condessa, né? Então ela vai ser a Comtesse Valtesse de Lavigne. É num desses salões que ela vai conhecer Jacques Offenbach. O Jacques era um músico alemão que vivia em Paris. Ele era um homem casado, mas muito conhecido por ser bastante infiel e ter várias amantes. E quando o Jacques conhece a Valtesse, ele fica completamente apaixonado por ela. Ele fica maluco pela beleza dela, pelo charme, ele fica completamente envolvido e ele vai ser o primeiro cliente dela que vai pagar muito bem pelos seus serviços. Realmente vai ser Jacques Offenbach que vai apresentá-la para o mundo social, o mundo ali das artistas, das demi-mondaines famosas, e ela vai ficar extremamente conhecida. Ela também tem uma ideia, ela tem o intuito de ser uma atriz, então ela acaba convencendo o Jacques a dar um papel para ela numa peça de teatro que ele estava fazendo, e ela realmente consegue esse papel, porém ela era uma atriz mediana, não faz assim tanto sucesso, mas quando ela entra em cena ali com aqueles seus cabelos vermelhos, né, aquela pele branca, os olhos azuis assim cristalinos, ela faz um enorme sucesso. Então todo mundo quer saber quem que é aquela moça maravilhosa que tá naquele teatro e que tá saindo ali com aquele músico que, gente, era super famoso. Essa pequena aparição nessa peça de teatro, como eu disse, vai mudar a vida da Valtesse para melhor, porque ela vai ganhar bastante evidência. Então os homens vão passar a desejá-la, a cortejá-la ainda mais, e também ela vai ser bastante invejada pelas mulheres. E como ela descobre que a vida de atriz não é para ela, ela acaba realmente se dedicando à profissão de courtisanerie, que ela descobre que é realmente a sua verdadeira paixão. Ela realmente gostava de trabalhar como cortesã e ela é uma mulher que gosta de sentir prazer e gosta de dar prazer. E numa época onde as mulheres viam o sexo como algo sujo, algo somente para procriação, encontrar uma mulher como a Valtesse era algo assim muito inusitado, porque ela realmente não tinha nenhum tabu e ela tinha um catálogo sexual extenso, onde ela fazia de tudo. Se ela tivesse realmente de acordo, ela poderia fazer de tudo, desde ser super delicada até mesmo a violência. Se ela concordasse com o cliente, ela poderia fazer sem problema algum. E ela era extremamente organizada. Ela tinha um caderno onde ela anotava o nome do cliente, o dia da visita, quanto ele pagou, quais eram suas preferências, quais eram as suas potências sexuais, quanto ele tinha de posses. E assim ela vai gerenciando o seu mercado, os seus clientes, e no auge da sua fama e do seu sucesso ali no meio do século XIX, os rumores vão ser de que o local mais visitado de Paris não é mais a Torre Eiffel, e sim a cama da Valtesse de Lavigne. Um dos restaurantes que ela frequentava era o La Pérouse, onde tinha uma enorme concentração de políticos, intelectuais, artistas, poetas, músicos. Esse restaurante existe até hoje e ele ainda guarda muitas coisas originais ali da Belle Époque. E na parte de cima do restaurante existiam salas privativas, que hoje em dia são salas para eventos, e essas salas eram usadas para rendezvous intimes tarifés, ou seja, para encontros íntimos tarifados. E em uma dessas salas existe até um espelho onde ele é marcado com vários riscos, porque muitas dessas cortesãs recebiam um pagamento em joias, em diamantes, então elas pegavam esses diamantes e riscavam ali o espelho para ver se eram reais. O engraçado é que a gente pode entrar nessas salas hoje que são reservadas até para eventos ali, eventos de empresa, eventos de aniversário, e a gente consegue ver o espelho riscado que é daquela época. E numa dessas salas existe até uma porta, que era uma porta secreta que dava direto ali para o Rio Sena, para alguns clientes que não queriam ser vistos entrando e saindo do restaurante, então eles tinham essa parte preservada e secreta. Porém, naquela época não era vergonha nenhuma ter uma amante demi-mondaine. Pelo contrário, para você ter uma amante desse nível, era necessário pagar, e pagar
caro. A Émilie cobrava super caro. Então, se você podia se oferecer esse tipo, né, de prestação de serviço, era porque realmente você tinha poder. Então, mostrar para os outros que você saía com uma demi-mondaine no nível da Valtesse de Labigne era, assim, uma demonstração de poder e de dinheiro muito grande. A Valtesse fica numa relação fixa com o músico Offenbach durante alguns anos, mas sem largar os seus outros clientes, até que ela conhece o príncipe de Sagan, que fica completamente apaixonado por ela, e assim ela termina a sua relação com o Offenbach e passa a ser vista muito mais vezes com o príncipe de Sagan. Em 1877, quando ela está com 29 anos, ele compra para ela um hotel particular no Boulevard Malesherbes. E para morar naquela mansão, ela vai mandar fazer uma cama especialmente desenhada para ela, como se fosse um trono. O pintor e designer Édouard Lièvre foi o responsável pelo projeto e ele se inspirou na cama do rei Luís XIV, projetada em bronze dourado e com tecido de veludo verde para valorizar a cor dos cabelos ruivos, com lençóis de algodão bordado. A cama é espetacular e para exaltar a sua nobreza, ela manda fazer um brasão com um V central todo ornamentado. A cama é a joia mais preciosa de uma cortesã, então ela queria demonstrar ali com aquele objeto que ela tinha alcançado um poder e uma glória. E essa cama é tão maravilhosa que hoje em dia ela está exposta no Museu de Artes Decorativas aqui de Paris. Então, se você vier para cá, você pode ver a cama da Valtesse de Labigne lá no museu. Por essa cama vão passar várias celebridades franceses que são amigos, mas também são amantes. Entre eles o pintor Manet e o Gustave Courbet, para os quais ela posou inúmeras vezes, Eugène Boudin, Théophile Gautier e ainda o escritor Émile Zola, que se inspirou na Émilie para fazer um dos seus livros mais famosos, o Nana. Em 1882, ela conseguiu fazer com que a ortografia do seu nome de família, que era de Labigne, fosse modificado para de Labigne, como ela assinava. E não só ela conseguiu essa modificação na certidão dela, como ela conseguiu também modificar a certidão de nascimento da sua própria mãe. Então a Valtesse conseguiu tudo. Ela é uma mulher livre, independente, respeitada e, ao contrário de muitas cortesãs ali da época, que quando chegava ali por volta dos 30 anos, acabava escolhendo um dos amantes para se casar, a Valtesse nunca quis se casar. Ela sempre quis ser uma mulher solteira. Ela era solteira por opção. Ela queria ser uma mulher livre e não depender de homem nenhum. E ela trabalhou duro por isso, né? Pagando um preço até alto, porque mesmo sendo uma demi-mondaine muito famosa, ela também, de alguma forma, era à margem da sociedade e era julgada por outras mulheres, mas ela não se importava, porque o trabalho dela era importante para ela, ela gostava do que ela fazia com amor e paixão, e ela sempre assumiu o que ela era, que era uma cortesã. Quando a Valtesse está com 50 anos, então ela decide que tá na hora de parar, que tá na hora de se aposentar, e por isso ela decide se mudar para a cidade de Havre, onde ela vai comprar uma linda mansão, como se fosse um pequeno castelo. Essa cidade fica entre Paris e Versailles, então não fica muito longe ali da capital, né, de Paris. E aí ela decide se dedicar a ensinar outras meninas a arte da courtisanerie, e uma das suas alunas mais famosas foi a Liane de Pougy, que também era uma de suas amantes. A Valtesse de Labigne era uma mulher bissexual assumida e ela costumava dizer que o amor com os homens era por trabalho, mas o amor com as mulheres era por ternura. Ela vai curtir a sua aposentadoria ali por alguns anos, mas em 1906 ela decide começar a fazer o seu testamento, que ela vai redigir de próprio punho. Ela vai escrever ali o que ela quer que seja feito da sua fortuna, e não é pouca coisa não. Durante a sua vida ela acumulou um patrimônio de 2 milhões de francos, o que era enorme para a época.
época. Em algum momento ali da vida dela, ela acaba rompendo a ligação com a sua família, e para ela a família eram os amigos, as pessoas que ela elegeu para estar com ela. Então nesse testamento ela vai deixar parte das suas coisas, dos seus bens, para os amigos, para os clientes e para algumas das mulheres cortesãs que ela era amiga ou que ela ajudou, ou suas próprias amantes. E eram coisas bastante específicas escritas ali no testamento, como, por exemplo, casacos de pele, joias, terrenos. Então ela tinha uma infinita lista de coisas para ser doada para cada um. Mas ela também deixou escrita no seu testamento que não deixaria nada para a família dela, nem para a mãe dela, nem para as filhas dela, e que a família estava proibida de entrar na propriedade dela e inclusive de ir no funeral e no enterro dela. Em julho de 1910, ela tem um AVC, mas ela não fica completamente inconsciente, então ela tem tempo de pedir para chamar os seus amigos para virem se despedir dela, porque ela sente que ela está perto do fim. E realmente, poucos dias depois, em 29 de julho de 1910, ela falece. Ela foi enterrada no cemitério da cidade de Havre e ela deixou tudo pronto. Sobre o seu túmulo foi colocado um enorme monumento que hoje em dia não está mais lá. E ela mandou fazer ao lado do seu túmulo um banco que era para os seus amigos e os seus amantes poderem se sentar e chorar pela morte dela. Hoje a gente pode encontrar a Valtesse de Labigne nos quadros expostos dentro do Museu d'Orsay, pintados pelo Gervex e pelo Manet, e também a sua suntuosa cama que está exposta no Museu de Artes Decorativas, como eu já contei para vocês. E também a gente pode ler um pouco mais sobre a sua história no livro The Mistress of Paris e também no livro Valtesse de Labigne, que quem escreveu foi a Iolaine de Labigne, que na verdade foi uma coincidência. Todo mundo perguntava se ela era parente da Valtesse e na verdade ela só tem o mesmo nome. É uma jornalista que acabou conhecendo a história da Valtesse por causa do sobrenome. Elas não são parentes, mas ela acabou se interessando muito pela história dela por conta dessa coincidência. Então, difícil julgar a Valtesse de Labigne, porque ela é um produto da sua época. Ali no século XIX, as mulheres que queriam ser livres e independentes não tinham outra maneira de acontecer, outra maneira de fazer isso dar certo, a não ser pela courtisanerie, ou seja, pela prostituição. Mas isso não diminui de forma alguma a trajetória incrível dessa mulher, que era inteligente, linda, ambiciosa e que conseguiu mudar a trajetória da sua vida. De uma infância miserável, né, ela tinha um prognóstico de ter uma vida péssima e mesmo assim ela foi lá e conseguiu mudar essa realidade. Com relação ao afastamento dela dos filhos, da família, eu não achei escrito em nenhum lugar qual era o motivo, mas deve ter sido sério, né? Afinal de contas, ela se afastou de todo mundo e para ela os amigos eram a família dela. Eu me apaixonei por essa história e eu acho que a Valtesse de Labigne hoje pode ser considerada como um exemplo de mulher forte, determinada, que lutou com os poderes que ela tinha, com as armas que ela tinha, para se tornar a mulher que ela se tornou, sem ter vergonha de nada e assumindo realmente o que ela fazia bem e o que ela gostava de fazer. Bom, gente, então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Me diz aí nos comentários o que você achou dessa história toda. Se você gostou desse vídeo, deixa pra mim o seu like. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque toda semana eu posto vídeo novo por aqui. Aproveita também, me segue lá no Instagram, @cafezinhofrancês, que por lá eu notifico dos vídeos da semana, eu publico muitas fotos do meu dia a dia e é também um jeito da gente ficar mais pertinho por lá também. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Bisous, au revoir!